Olá, boa noite. Hoje, excepcionalmente, a porção da Palavra de Deus está acontecendo nesse horário, à noite, né? Hoje de manhã tive alguns probleminhas, eu estudo e a aula começou um pouco mais cedo para mim, então não deu para estar trazendo a minha porção da palavra, nem dar o bom dia para vocês na devocional. Mas essa palavra queimou o dia inteiro no meu coração, o dia inteiro eu senti que eu deveria parar e gravar esse vídeo com essa palavra, não deixar de passar esse dia, virar o dia seguinte. E então esse foi o horário que eu consegui estar parando, né? Já são aqui para mim mais quase 7 horas da noite. E o Senhor colocou no meu coração desde ontem uma palavra em Lucas, no capítulo 7, verso 11, que é uma palavra muito pregada, que é a ressurreição do filho da viúva que morava em Naim. Lucas 7, verso 11, fala assim: No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade o acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que carregavam pararam. E Jesus exclamou: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: Grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Estas notícias a respeito de Jesus que circulavam por toda a Judéia e região circunvizinhas. Esse texto é muito conhecido, o texto que fala da passagem de Jesus por Naim. Jesus nem entra. Jesus fala, o texto fala que passando, ele estava a caminho, saindo de Cafarnaum, e ele passa por Naim. Na porta da cidade, saindo da cidade, Jesus nem entra na cidade. Jesus vinha, uma grande multidão vinha com ele, e Jesus dá de cara com uma outra grupo de pessoas vindo. Um grupo de pessoas acompanhando Jesus, ouvindo o mestre, querendo aprender, querendo pão, né? Que muitas vezes Jesus fala que a multidão seguia por causa do pão. E vinha um outro grupo de pessoas, triste, chorando, e nesse grupo tinha uma mãe, que já era viúva, que já tinha tido uma perda, que estava ali depositando o resto da sua vida, porque ela não tinha mais expectativa de vida, porque no contexto do Oriente, uma mulher sem filho, sem marido, ela não tinha mais nada, ela tinha perdido tudo, para ela a vida havia acabado, o sustento dela havia acabado, a fonte de renda, porque os homens que sustentavam as mulheres, ela já, primeiro momento que ela já tinha uma grande perda, o texto diz que ela era uma viúva. Então a casa dela já tinha sido desfeita, ela não tinha mais o seu apoio, o seu amor, a pessoa com que ela esperava findar a vida até envelhecer, ela já não havia mais na vida dela. E o texto diz que a esperança dela, que ela havia depositado, era um único filho que ela tinha, ela só tinha tido aquele filho, e o texto diz que esse único filho tinha morrido e que Jesus, indo com um grupo de pessoas, uma multidão, o texto fala que uma multidão seguia Jesus, e Jesus dá de frente, com aquele grupo vindo, com o enterro, um esquife vinha e uma mulher chorando muito, que é para ela, simplesmente, era o ponto final na vida dela. E Jesus fala: não chores. O texto diz que Jesus observou, olhou, analisou, visualizou aquela mulher. E ele se compadeceu profundamente dela e diz: não chores. Nós não vemos aqui nenhum momento essa mulher orando.
Nós não vemos aqui no texto nenhum momento ela clamando, reclamando, ela está triste, ela acabou a vida dela. Ela não tem mais expectativa de vida, mas o Senhor observa. Observa o exterior? Não, ele observa o coração daquela mulher. Ele olha o interior daquela mulher. Ele olha o sentimento, o que ia dentro, como estava rachado, como estava destruído, como aquela mulher, ela não tinha mais esperança nenhuma. E por não haver mais esperança nenhuma, o choro não era só as lágrimas exteriores, era a lágrima interior. A alma dela chorava, o interior dela chorava. E o Senhor se comoveu profundamente e disse: mulher, não chores. Alguns textos falam: mulher, não chores. No meu fala, e ele encorajou: não chores. Uma afirmação: não chores. Como que eu vou dizer para uma pessoa no enterro, sepultando seu único filho, para não chorar? Só Jesus que pode chegar para uma pessoa e falar isso. Quem no enterro vai chegar para alguém com seu único filho, uma mãe? Como eu vou chegar para uma mãe e dizer para uma mãe assim: não chora para esse seu filho? Mas Jesus fala: não chores. Por que que ele diz essa palavra para ela? Porque ele era a única pessoa que poderia mudar aquela situação. E o verso 14 diz assim: e aproximando-se, tocou no esquife. Todo mundo sabe que um judeu jamais toca num corpo, que o judeu jamais toca no esquife. O esquife não é o caixão que nós conhecemos na nossa visão de enterros, nós colocamos no caixão. Lá naquela época não, era tipo estrado, né? Que eles levavam aquele corpo enrolado para ser colocado numa pedra, sepultado numa pedra. E Jesus, o texto diz que Jesus toca no esquife. E ao tocar no esquife, todo mundo para. Fala assim: epa, o judeu tocou no esquife. Imagine aquela multidão que vinha seguindo. E ali Jesus, e os que carregavam o esquife pararam. E Jesus falou ao menino: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Aonde, na mente daquela mãe, isso poderia acontecer para ela? Momento nenhum. Aonde, na mente daquela mãe, a vida dela poderia dar um 360? Ela vinha cabisbaixa, chorando, provavelmente guiada por outras mulheres, provavelmente amparada por outras mulheres, e ela não tinha mais nenhuma esperança de vida. Mas nós podemos tirar uma lição muito grande aqui. Deus se compadece de nós. No momento em que nós não temos mais força, no momento que não temos mais expectativa de vida, no momento que não temos mais esperança, quando sentimos que o nosso chão, porque quem nunca teve aquele dia que não teve nem coragem para orar? Quem nunca teve aquele dia de sentir o corpo doendo, a alma doendo, a mente doendo, porque não consegue ver o amanhã, não consegue ter uma expectativa de vida, não consegue ver como sair daquela situação? Quem nunca teve assim? E nesses dias que a vida está tão assim sugando a nossa alma, a nossa força, e de repente nós ouvimos uma palavra, de repente um amigo liga, de repente alguém igual a mim está no YouTube trazendo uma palavra de consolo. Mas não é por acaso. É o Espírito Santo de Deus vindo ao seu encontro, como Jesus foi ao encontro daquela mulher. Aquela mulher, ela não tinha esperança nenhuma, mas Jesus foi ao encontro dela. O texto diz que ele sai de Cafarnaum e ele vai passar em frente justamente no momento certo que aquele corpo sai da cidade para ser sepultado. Quem foi ao encontro daquela mulher? Foi Jesus. Jesus, ele foi ao encontro dela porque ele é misericordioso, porque ele viu a necessidade daquela mulher antes mesmo daquela multidão. Ele sabia muito bem quem ele iria encontrar, assim como sabia muito bem que uma mulher estava sentada, iria buscar água ao meio-dia e ficou sentada esperando. As misericórdias do Senhor vêm sobre todo aquele que não tem mais força, que não tem mais esperança, que não tem expectativa de vida. Quantas pessoas hoje levantaram de manhã sem saber como que seria seu dia? Enlutada, perdeu um ente querido, está com alguém muito amado no hospital,
Está com alguém muito amado, internado, sem esperança nenhuma, em coma. O médico diz que não tem mais esperança. Mas o Senhor me colocou hoje em frente dessa celular para gravar esse vídeo, para que alguém pudesse ouvir e dizer: mulher, não chores, não chores, porque o Deus que muda a circunstância, o Deus que muda as circunstâncias, Ele vem ao teu encontro. Ele me chamou nessa noite para estar falando essa palavra. Como foi uma outra vez da mulher do poço, foi muito forte ao meu coração. Foi para alguém. E nessa noite o Senhor está dizendo: eu sou o Deus que muda a circunstância. Eu sou o Deus que muda a circunstância. Pode parecer o fim. Pode parecer que tudo acabou. Pode parecer que não tem mais esperança. Pode parecer que está morto. A Bíblia conta que o Senhor Jesus é mestre de cancelar sepultamento. A filha de Jairo já falaram para si: não perturbeis o mestre, porque a menina morreu. E o Senhor vai lá e quebra toda a fala ao contrário e levanta aquela menina. Maria e Marta choram: Senhor, se o Senhor tivesse chegado a tempo, meu irmão não teria morrido. Os dois que eu relatei não tinham mais esperança. Não deram esperança ao pai da menina. Maria e Marta não tinham mais esperança. E Jesus fala: Lázaro, sai para fora. E Jesus fala para a menina: levanta-te. E Jesus fala para o filho desta mulher: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E a Bíblia fala que no mesmo instante o jovem se levantou. O ponto final na vida daquela mulher foi um ponto e vírgula para Jesus Cristo. A história dela não acabou. A história dela começou porque ela ficou muito famosa, tanto ao ponto de nós estarmos aqui ouvindo uma palavra, falando da vida dela. A Bíblia não precisa falar o nome dela, nós não sabemos o nome dessa mulher, nós não sabemos o nome desse rapaz, apenas sabemos que ela morava em Naim e que o Senhor Jesus foi ao encontro dela para mudar a circunstância da vida dela, para mudar tudo, tirar aquele ponto final, tirar aquela tristeza. Deus veio ao socorro daquela mulher. Muitas vezes Deus veio ao meu socorro em momentos de adversidade. Quantas vezes Deus veio ao nosso socorro quando não temos mais força? Eu participo de um grupo de oração tem um grupo de oração da minha igreja no WhatsApp todos os dias. Todos os dias tem pedido de oração e coisas muito assim que você fala assim: não tem como sair dessa. E alguns dias depois, nós vemos algum irmão colocando: quero agradecer, já saiu do CTI, já saiu da UTI, já está em casa, o Senhor transformou. É esse Deus que cura, é esse Deus que restaura, é esse Deus que ressuscita os mortos, que traz essa palavra para mim e para você nessa noite. Não é o fim, ainda não acabou. Deus ainda não deu a última palavra. Ainda tem mais coisas para acontecer na sua vida. Deus se compadece. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque ele veio ao seu encontro. Ele quer que você ouça essa palavra. Não chores. Ainda não é o fim. Nessa noite, o último dia do mês de novembro de 2022. Muitas pessoas falam: Senhor, o ano acabou. Porque dezembro passa assim, né? Hoje, quantas pessoas já disseram assim: o ano acabou e eu não alcancei o que eu sonhei, não alcancei o que eu desejei, não alcancei os projetos que coloquei no papel, as promessas não se cumpriram. E nesse 30 de novembro, que parece que já acabou, o Senhor fala: ainda não acabou, não chores, ainda não acabou. E o Deus que ressuscita sonhos é o mesmo Deus que frustra também. Quantas pessoas têm seus sonhos frustrados porque são sonhos segundo o teu querer, segundo o para si próprio, mas aqueles sonhos que vêm para a edificação do reino de Deus, que vêm para a necessidade, esse sonho o Senhor fala: ainda não acabou, ainda tem mais história por aí.
Deus ainda tem grandes projetos. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu, ele cumpre. Por isso que o Senhor fala que o justo vive da fé, emunar, crer, confiar. Porque é muito difícil ver o ano acabando e simplesmente ter a sensação que o ano foi embora, que você não plantou, e que você não colheu, e que você não edificou, e você não produziu nada de importante. Mas o Senhor nessa noite fala, ainda não acabou, não é o ponto final. A vida não acaba porque o mês está virando. A vida não acaba porque o ano está virando. Novas são todas as manhãs misericórdias do Senhor. Então, talvez, no seu pensamento, aquilo que Deus tinha que fazer na sua vida seria em 2022. Mas quem sabe, 2023 é uma folha em branco para ser construída, para ser contada. A vida daquela viúva, para ela fechou o livro da vida dela. Para ela não havia mais esperança. Mas Deus marcou o encontro com ela e disse, ainda não acabou. Está só começando uma nova história. Nós não sabemos como foi a história dela depois. A Bíblia não conta a história do filho e dela, mas conta que multidões ficaram sabendo o que Deus fez na vida dela. Deus ainda, muitas pessoas ainda vão ouvir o que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida, para a honra e glória dele. Que o Senhor possa consolar o seu coração nessa noite. Que o Senhor possa vir com refrigério nessa dor que você está sentindo, nessa tristeza que você está sentindo, que possa transformar essa noite de choro. O choro pode durar uma noite, mas que amanhã, essa manhã pode ser daqui a um mês, pode ser amanhã mesmo, pode ser daqui a 15 dias, mas a alegria ela chega para a nossa vida. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra que o Senhor colocou o dia inteiro no meu coração. Que ainda há esperança, que ainda não acabou, que o Senhor tem um grande plano na nossa vida, que o Senhor marque encontro, que o Senhor vai ao encontro daquele que não tem força e que nessa hora, Espírito Santo de Deus, o Senhor esteja visitando os hospitais, tirando do coma aqueles que estão em coma, que possa estar, Senhor, nessa hora ressuscitando aqueles que não têm mais esperança, o médico falar, acabou, que o Senhor possa estar, Espírito Santo de Deus, dando livramento, curando, ressuscitando em nome de Jesus. Ainda, Senhor, que o Senhor venha levar para si, mas que sua palavra seja de consolo, de conforto aos corações dos enlutados e que possa dizer a cada um, Espírito Santo, ainda não acabou, a vida continua restaurando, dando força e vigor. Que o Senhor nos dê, em nome de Jesus, uma noite de paz, uma noite de restauração de forças, uma noite cheia da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, em nome de Jesus, no mesmo horário do horário da manhã. Amém? Beijo, que essa palavra possa entrar no seu coração, como tem entrado no meu nessa hora. Falou profundamente comigo, espero que fale com você também.